Seja muito bem-vindo a essa edição. Você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Depois que a tensão voltou a subir no Oriente Médio, os Estados Unidos anunciaram novas sanções ao programa de mísseis e drones do Irã. A medida é uma reação ao ataque iraniano do último fim de semana contra Israel. A Casa Branca afirmou que espera medidas semelhantes de seus parceiros e aliados. O conselheiro de Segurança Nacional do governo americano, Jake Sullivan, disse que nos próximos dias os Estados Unidos vão impor novas sanções dirigidas ao Irã, incluído seu programa de mísseis e drones, assim como contra a Guarda Revolucionária e o Ministério da Defesa. Na madrugada do último sábado para domingo, o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones não tripulados contra o território israelense. Teherã qualificou o ataque de represália por um bombardeio que destruiu seu consulado em Damasco e que atribuiu a Israel. A maioria dos projéteis iranianos foi interceptada e foram registrados apenas danos. A Organização das Nações Unidas fez um apelo pedindo um novo cessar-fogo e doações para Gaza e também para a Cisjordânia, que estão com o sistema de saúde arrasados. O objetivo é ajudar 3 milhões de pessoas. A ONU vai lançar um apelo por 2,8 bilhões de dólares em doações para ajudar a população palestina em Gaza e na Cisjordânia. Esse valor equivale a 14,4 bilhões de reais. A meta é ajudar 3 milhões de pessoas identificadas na Cisjordânia e em Gaza em 2024. O plano para esse ano estava inicialmente fixado em 4 bilhões de dólares, mas foi reduzido para 2,8 bilhões devido à limitação do acesso de Israel à ajuda humanitária na região. Poucos dias depois do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro e do início da ofensiva de retaliação israelense na faixa de Gaza, a ONU lançou um apelo inicial de doações para enfrentar a emergência no valor de 294 milhões de dólares. O apelo foi modificado no início de novembro para aumentar para 1,2 bilhão de dólares, para cobrir as necessidades mais urgentes de 2,7 milhões de pessoas nos territórios palestinos até o final de 2023. Os Estados Unidos vetaram o reconhecimento da Palestina como um membro pleno das Nações Unidas. Washington voltou a dizer que não se opõe ao estabelecimento de Estado palestino, mas que este deve ser resultado das negociações diretas com Israel. O projeto de resolução apresentado pela Argélia, que recomendava que a Assembleia Geral admitisse o Estado palestino como integrante das Nações Unidas, teve 12 votos a favor, 1 contra e 2 abstenções no Conselho de Segurança, com Washington utilizando seu poder de veto. A autoridade palestina protestou e disse que a política agressiva americana em relação ao povo palestino é um ataque flagrante ao direito internacional e um incitamento à continuação da guerra genocida. Os palestinos têm desde 2012 o status menor de Estado observador não membro. O governo americano argumenta que a ONU não é o lugar para o reconhecimento de um Estado palestino, mas que este deve resultar de um acordo com Israel, que é contra. Washington também diz que seria forçado pela lei americana a cortar o financiamento às Nações Unidas caso a adesão da Palestina ocorresse sem este acordo bilateral. Para que um Estado se torne membro de pleno direito da ONU, a iniciativa deve primeiro ser recomendada pelo Conselho de Segurança, onde deve haver pelo menos 9 votos a favor de um total de 15 e nenhum veto. Depois é preciso o apoio de uma maioria de 2/3 da Assembleia Geral, composta por 193 países, dos quais cerca de 140 reconhecem a Palestina como um Estado. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Ucrânia questionou a falta de apoio do Ocidente. Kiev cobra há meses o envio de armamentos e principalmente de sistemas antiaéreos para defender seu território, bombardeado diariamente pelas forças de Moscou há mais de 2 anos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, questionou a relutância de seus aliados em fornecerem mais ajuda militar na guerra contra a Rússia. Kiev cobra há meses o envio de armamentos e principalmente de sistemas antiaéreos para defender seu território, bombardeado diariamente pelas forças de Moscou há mais de 2 anos. Kuleba citou o ataque iraniano no sábado contra Israel, que contou com a ajuda de países ocidentais para repelir com sucesso dezenas de drones lançados por Teherã. O volume de ajuda à Ucrânia diminuiu consideravelmente nos últimos meses depois de uma fracassada contraofensiva e um pacote bilionário está parado no Congresso americano pela falta de acordo entre democratas e republicanos.
When it comes to the efficiency of repelling drone and missile attack on Israel, quando se trata da eficiência de repelir ataques de drones e mísseis contra Israel, gostaria de elogiar o esforço conjunto de Israel e de seus aliados, que também são nossos aliados. Vemos que quando os parceiros agem como um só, de uma forma muito coordenada, nenhum único míssil atinge o alvo, nenhum único. Tudo o que pedimos aos nossos aliados, mesmo que vocês não possam agir da maneira que vocês agem em Israel, é que nos deem o que precisamos e nós faremos o resto do trabalho. Após mais de 2 anos de guerra, a Ucrânia enfrenta dificuldades para recrutar soldados e também sofre com a escassez de munições. E ainda falando sobre o assunto, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, fez um novo alerta com relação às investidas russas na região de Zaporizhia. Grossi afirmou que um acidente nuclear na usina está perigosamente próximo. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, participou de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda-feira. Rafael advertiu que o mundo está se aproximando perigosamente de um acidente nuclear na usina ucraniana de Zaporizhia. A usina, situada no sul da Ucrânia e ocupada desde março de 2022 pela Rússia, sofreu uma série de ataques com drones desde 7 de abril, dos quais Moscou e Kiev se acusam mutuamente. Embora não tenham causado um incidente radiológico, desta vez aumentaram enormemente o risco na central de Zaporizhia, onde a segurança nuclear já está comprometida, disse o diretor da agência. A central foi alvo de ataques e bombardeios nos últimos 2 anos. E falando agora sobre economia, no seu último relatório divulgado nesta semana, o FMI aumentou a projeção de crescimento do Brasil em 2024 para 2,2%. Se a previsão do Fundo Monetário Internacional se confirmar, o Brasil passará da 9ª para a 8ª posição no ranking das maiores economias do mundo. Os percentuais, no entanto, permanecem abaixo da projeção de crescimento da economia global, que seguiu praticamente inalterada. O aumento das tensões no Oriente Médio, depois que o Irã lançou drones e mísseis em direção a Israel, pode atrasar o objetivo de conter a inflação no mundo. A afirmação é do economista-chefe do Fundo Monetário Internacional. Uma das coisas que poderia inviabilizar esse caminho rumo à desinflação seria alguma perturbação nos preços do petróleo, ou nos preços da energia, ou no preço das matérias-primas, ou algum ponto de estrangulamento geopolítico. Segundo o fundo, a economia global crescerá 3,2% este ano e o mesmo valor no próximo. A previsão é de melhora nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, e nos mercados em desenvolvimento, como Índia e Brasil. Os Estados Unidos, que deve crescer 2,7% este ano, contra 2,1% previstos há 3 meses. Ainda de acordo com a FMI, a economia do Brasil deve crescer em 2024 e 2025, mais do que o projetado no início do ano. A estimativa agora é que a economia brasileira vai expandir 2,2% em 2024, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação à previsão feita em janeiro. As previsões para a China não mudaram, com um crescimento de 4,6% esperado para este ano, um sinal de que continua a desaceleração da economia do país asiático. E mudando de assunto, olha só, a mudança climática causada pelas emissões de CO2 já presentes na atmosfera causará uma redução de 1/5 do PIB global em 2050, cerca de 200 trilhões de reais, de acordo com um estudo publicado pela revista Nature. As projeções se baseiam em 4 décadas de dados econômicos e climáticos de 1.600 regiões, ao invés de considerarem estatísticas a nível de cada país. Os pesquisadores afirmam que reduzir as emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível será crucial para evitar impactos econômicos ainda mais devastadores. Também alertam que as consequências serão ainda mais dramáticas, da ordem de dezenas de trilhões de dólares adicionais, se o planeta aquecer muito mais do que 2 graus Celsius, principal objetivo do Acordo de Paris, até o ano de 2100. A temperatura média da superfície terrestre já subiu 1,2 graus Celsius. Ainda de acordo com o estudo, os países tropicais serão os mais afetados pelos danos climáticos em questão, embora as nações ricas também sofram com perdas importantes. O crescimento da Alemanha e dos Estados Unidos deve diminuir em 11% até 2050 e o da França em 13% até a mesma data.
As altas temperaturas dos oceanos têm causado danos em corais de todo o mundo. Na Austrália, o número de corais afetados já passa de 70%. A Grande Barreira de Corais da Austrália sofre o mais grave branqueamento já registrado e 73% dos recifes estudados apresentam danos. Considerada o maior organismo vivo da Terra, a Grande Barreira de Corais tem 2.300 quilômetros de extensão e abriga uma enorme biodiversidade, com mais de 600 tipos de coral e 1.625 espécies de peixes. A única vez que vimos um branqueamento tão grave assim foi em 2016, quando quase tudo morreu. E o que nós vimos nos últimos meses foi muito prolongado, temperaturas elevadas em toda a Grande Barreira de Corais e provavelmente em níveis que vimos em eventos significativos. Isso causou o atual branqueamento dos corais. Este é o 5º branqueamento em massa dos recifes australianos registrado nos últimos 8 anos. O fenômeno ocorre quando o coral, para sobreviver nas altas temperaturas, espelha uma alga microscópica chamada Zooxanthellae. Caso o calor continue, o coral perde a cor e morre. A Austrália investiu o equivalente a 16 bilhões de reais na cotação atual para melhorar a qualidade da água e reduzir os efeitos da mudança climática, além de melhorar a proteção das espécies. O Chile quer voltar a ser o maior produtor de lítio do mundo. Para isso, bolou uma parceria público-privada que busca ampliar a exploração deste mineral valioso para a transição energética. Neste marco está um recente acordo entre a estatal Codelco, a maior produtora de cobre do mundo, e a SQM, empresa privada líder em exportação de lítio. A aliança busca duplicar a extração no Salar do Atacama, uma das maiores reservas do mineral no mundo e o lugar onde o Chile explora todo o lítio exportado. A produção de lítio do Chile daqui até 2026 deve aumentar 50% e pode duplicar no prazo de 10 anos. Com isso, o Chile vai retomar exatamente o lugar que tinha em termos de produção. Em 2016, a Austrália tirou do país sul-americano a liderança mundial da produção. Só que nos últimos anos, o lítio cresceu em importância na economia chilena. Em 2022, chegou a 8% das exportações e no ano passado ficou em 5%, de acordo com o Banco Central. O lítio é um mineral-chave na produção de baterias para veículos elétricos, que são impulsionados no mundo como estratégia contra as emissões de motores a combustão. A Organização Mundial da Saúde alertou que a crescente propagação da gripe aviária para outras espécies além das aves é uma enorme preocupação, inclusive para o ser humano. A principal inquietação é que o vírus, que tem uma taxa de mortalidade elevada entre as pessoas infectadas por contato com animais, está se adaptando para a transmissão entre humanos. Entre o início de 2023 e 1º de abril de 2024, a OMS registrou 889 casos em seres humanos de gripe aviária em 23 países. Apesar disso, não há casos registrados de transmissão do H5N1 entre humanos. De acordo com a OMS, a cepa A do vírus virou uma pandemia zoonótica animal global, o que gera preocupação pela possibilidade de evolução do vírus ao infectar cada vez mais animais e principalmente mais mamíferos. Um caso que gerou alerta foi o anúncio no início de abril da detecção de um caso de gripe aviária em uma pessoa infectada por uma vaca leiteira no Texas, nos Estados Unidos. O diretor da divisão científica da ONU pediu o reforço da vigilância e dos registros, devido à importância de saber quantas infecções acontecem entre humanos, espaço em que pode acontecer uma adaptação perigosa do vírus. A inteligência artificial tem sido uma revolução em diversos setores e a área da saúde não é exceção. Em meio à explosão do uso da IA, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a tecnologia como uma poderosa ferramenta para melhorar o alcance aos cuidados de saúde e a medicamentos em todo o mundo. Com o potencial de transformar diagnósticos e tratamentos, a inteligência artificial está sendo cada vez mais usada em hospitais, clínicas e laboratórios ao redor do mundo.
Diante do avanço da tecnologia, a Organização Mundial da Saúde classificou a inteligência artificial como uma poderosa ferramenta para melhorar o alcance aos cuidados de saúde, principalmente em países mais pobres, onde os recursos são escassos e o acesso a profissionais não é fácil. Mas a entidade faz questão de destacar que toda essa tecnologia só será convertida em benefícios à população se a ética e os direitos humanos forem colocados no centro do seu desenho, implementação e uso. Preocupada com a segurança, a Organização Mundial da Saúde lançou no início do ano orientações de ética e governança para esse grupo de tecnologias. O objetivo da entidade é apoiar governos, empresas e prestadores no desenvolvimento e na utilização adequada desses recursos. Em meio a promessas e desafios, o mercado de serviços baseados em inteligência artificial só cresce, com grandes empresas de tecnologia investindo fortemente na área e centros de saúde aprimorando cada vez mais a digitalização da assistência ao paciente. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.